Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. Irmãos e irmãs, meu nome é Padre Gabriel da Luz. Por mais de 20 anos, tive a graça de dedicar minha vida ao serviço divino, servindo em incontáveis paróquias por este nosso Brasil profundo. Caminhei por entre vilarejos de fé singela, onde a simplicidade da crença tocava a alma. Batizei crianças em comunidades ribeirinhas e quilombolas tão remotas que pareciam escondidas no interior do sertão. E estive ao lado de inúmeras famílias em seus momentos mais íntimos de dor e de esperança. No entanto, confesso com a mais profunda humildade que nada, absolutamente nada do que vivenciei ao longo dessas décadas foi capaz de me preparar para o que estava prestes a testemunhar no sertão da promessa. Aquilo que estou prestes a compartilhar com vocês não é uma simples história, uma lenda transmitida de geração em geração, nem tampouco uma piedosa hipérbole. Trata-se de um testemunho real, verídico de como a inesgotável misericórdia da Mãe Aparecida pode operar milagres, transformando até mesmo o coração que parece mais endurecido e inacessível. Tudo começou em uma manhã que parecia comum, na casa paroquial da minha diocese, situada na vibrante Belo Horizonte, em Minas Gerais. O bispo Dom Rafael, com aquele olhar que após tantos anos de serviço se torna inconfundível, um misto de seriedade e expectativa. Chamou-me ao seu escritório. Eu sabia, com a certeza que só a intuição divina pode dar, que algo de grande importância estava prestes a ser-me solicitado. Ele discorreu sobre uma missão crucial no Sertão da Promessa, na Bahia. Uma região notoriamente pobre e incrivelmente remota, aninhada às margens da majestosa vazante do Rio São Francisco. Era urgente a presença de um sacerdote que dominasse o português, tivesse algum conhecimento da fala local e, acima de tudo, que estivesse plenamente disposto a viver com o essencial, a abraçar a simplicidade e a oferecer seu apoio a uma comunidade de fé que crescia a cada dia, mas que também enfrentava desafios imensos. Sem hesitar um segundo sequer, aceitei. Naquele instante senti dentro de mim aquela inebriante e poderosa mistura de temor e entusiasmo. Um sentimento que só se manifesta quando a gente compreende, no mais profundo do ser, que é Deus quem está sutilmente movendo os fios invisíveis do grande tapete da história humana. Naquela mesma noite, enquanto recitava o Santo Rosário, ajoelhado diante da pequena e querida imagem da Virgem do Rosário que sempre me acompanha em minhas jornadas, uma paz de uma profundidade indescritível inundou meu espírito. Era como se uma voz suave e maternal sussurrasse em meu coração: vá, meu filho amado, porque lá, em terras distantes, esperam por você corações sedentos que anseiam por ver a luz da fé. Irmãos e irmãs, fechei os olhos por um breve instante e juro a vocês, no véu da minha mente, vislumbrei uma figura serena, envolta em um manto de luz, rodeada por um fulgor de pó dourado. Pensei que pudesse ser apenas o cansaço acumulado ou uma travessura da minha imaginação. Mas a intensidade daquela visão e a sensação que ela deixou ficaram profundamente gravadas na minha alma, como um selo no coração. Os dias que antecederam a longa viagem, meus irmãos, foram singulares. As pessoas da minha comunidade se aproximavam de mim, e suas palavras, sem que elas próprias soubessem, ecoavam como verdadeiras profecias. Lembro-me de uma anciã da paróquia que, com as mãos firmes, segurou as minhas e me disse com uma convicção inabalável: Padre, para onde o senhor for, a Mãe Aparecida o acompanhará. Não se esqueça do seu rosário. Ele será seu escudo e sua bússola neste caminho. Outro fiel, o seu Zé, em um gesto de pura devoção,
entregou-me uma pequena cruz de madeira rústica, murmurando com uma reverência que me calou: "Lá, padre, o senhor verá coisas que somente a mais pura fé poderá decifrar e explicar." Confesso a vocês, irmãos, que senti um tremor peculiar na alma. Uma antecipação mística que eu não sabia definir se era um prenúncio de temor ou um claro e inconfundível pressentimento divino. A viagem em si, irmãos, foi extenuante, um verdadeiro teste de resistência. Primeiro, um voo que nos levou até Salvador, na Bahia. Dali, outro para Juazeiro. E, por fim, uma longa e árdua jornada de ônibus e depois de Pau de Arara, que serpenteava por estradas de terra vermelha, erguendo nuvens de poeira a cada metro, até que finalmente alcançamos a pequena Vila da Esperança. A paisagem, irmãos, era de uma beleza selvagem e estonteante. Árvores resistentes que tocavam o céu, colinas ondulantes que se perdiam no horizonte, homens e mulheres vestindo roupas de cores vivas e deslumbrantes, e crianças descalças que corriam com uma alegria contagiante atrás da caminhonete que me transportava. Tudo era novo, tudo era intensamente vivo e vívido. O ar, meus irmãos, carregava consigo um aroma inconfundível de madeira queimada e terra quente, uma fragrância que se impregnava na pele. O sol, por sua vez, parecia mais próximo e intenso do que jamais havia sentido, um calor que abraçava e desafiava ao mesmo tempo. Fui recebido pelo padre Tiago, um missionário local de compleição magra, cujo semblante irradiava uma alegria genuína e um sorriso que contagiava uma paz profunda. Ele me guiou pela pequena casa paroquial, construída com tijolos de barro, e pela modesta capela onde os irmãos e irmãs se congregavam para a missa e a oração. "Aqui, padre," ele me confidenciou, com um tom de voz que revelava a profundidade de sua experiência e de sua fé. "Ainda existem muitos corações divididos, meu irmão. Alguns já abraçaram a mensagem de Cristo, mas muitos outros continuam a adorar os antigos encantados e espíritos da terra de seus ancestrais. Atingir esses corações, levá-los à luz do Evangelho, é um desafio constante para nós, missionários da fé." Assenti em silêncio, irmãos e irmãs, sentindo que aquela simples frase, dita com tal gravidade, carregava um peso e uma complexidade que eu, em minha ainda limitada compreensão, logo entenderia de forma muito mais visceral e profunda. Durante os primeiros dias, dediquei-me com afinco a aprender algumas palavras da fala local, a conhecer os rostos e as histórias das pessoas e a visitar as famílias, uma a uma. A princípio, tudo transcorria em uma aparente calma, como a superfície de um lago tranquilo. Até que os primeiros murmúrios e rumores começaram a circular, quebrando a serenidade. Numa comunidade vizinha, a comunidade da Pedra Vermelha, a palavra se espalhava sobre a existência de um grupo de homens protetores, o povo do Morro Forte, que resistia veementemente à fé cristã. Segundo os anciãos, esse povo do Morro Forte guardava ciosamente os antigos encantados e espíritos da terra de seus ancestrais, temendo que a mensagem do Evangelho pudesse diluir ou mesmo destruir sua identidade cultural mais profunda. O líder desse poderoso povo do Morro Forte era um homem chamado Mestre Jabuti, um indivíduo de força imponente e presença marcante, respeitado por todos e conhecido por sua bravura inquestionável e uma dureza que intimidava. Alguns o consideravam um grande sábio, detentor de conhecimentos ancestrais, enquanto outros o temiam como um verdadeiro feiticeiro, capaz de feitos inexplicáveis. Certa tarde, após a missa, a pequena Clarice se aproximou de mim. Teria talvez uns 8 anos, com a pele escura como a noite, olhos de uma profundidade singular e um sorriso tão tímido quanto encantador. Com a voz quase num sussurro, ela me entregou uma delicada flor amarela e disse: "Padre, ontem à noite, sonhei com uma mulher muito bela, vestida de luz. Ela estava lá, imponente, diante de homens que lançavam flechas em direção ao céu.
Mas no instante que desafiava a razão, cada projétil se transformava em ouro puro, cintilante, antes mesmo de roçar sua pele. As palavras de Clarice, irmãos, roubaram-me o fôlego, prenderam-me numa espiral de admiração e questionamento. Perguntei-lhe, com a voz embargada, quem era aquela figura. A resposta veio simples, mas carregada de mistério. Não sei, padre, mas ela sorria exatamente como a Virgem em sua capela, um sorriso que me tocou profundamente. Naquela noite, o sono me abandonou completamente. Inquieto, saí da casa, caminhando sob um manto celestial pontilhado de estrelas. Elas brilhavam com uma intensidade tamanha que pareciam pulsar, respirar, um espetáculo de pura vida cósmica. O ar estava parado, denso em sua quietude, e ainda assim eu sentia uma presença distinta, viva, suave, inegavelmente maternal. Envolvia-me como um abraço invisível. Meus dedos, quase que por instinto, buscaram o terço. Entrelaçado entre minhas mãos, comecei a recitar orações em um silêncio profundo, esperando por alguma clareza. Quando finalmente abri os olhos, uma visão inusitada se apresentou. Uma sombra luminosa, etérea, pairava sobre a copa das árvores distantes. Algo que desafiava qualquer explicação lógica. Permaneci ali, de joelhos, por um longo tempo, com o corpo tremendo, a mente em efervescência. O amanhecer trouxe consigo uma nova camada de perturbação. O padre Tiago, com sua voz grave e um semblante preocupado, me abordou. Padre Gabriel, ele começou. Chegaram notícias inquietantes da comunidade da Pedra Vermelha. Notícias que nos põem em alerta. Ontem, o povo do Morro Forte destruiu uma pequena cruz que nossos catequistas haviam erguido. Declararam, com um desafio velado, que se nossos deuses ousassem pisar em suas terras, teriam que enfrentá-los diretamente. Um arrepio frio percorreu minha espinha. Naquele instante, tudo se conectou. A visão da menina Clarice, as palavras misteriosas da anciã Dona Cida, a imagem luminosa que eu presenciara na noite passada. Parecia uma intrincada corrente invisível, puxando-me inexoravelmente para algo maior, algo que prometia ser ao mesmo tempo grandioso e perigoso. Naquele mesmo dia, enquanto me preparava para a missa, uma decisão inabalável se formou em meu coração. Eu iria à comunidade da Pedra Vermelha, não por pura coragem ou bravata, mas por uma profunda obediência a um chamado interior. A convicção era forte. A própria Virgem Maria estava me convocando para aquele lugar desconhecido e hostil. O padre Tiago, preocupado, tentou me dissuadir com argumentos racionais. Eles não o aceitarão lá. Poderiam atacá-lo, padre, ele alertou, sua voz carregada de apreensão. Eu sei, respondi, com uma calma que nem eu mesmo entendia. Mas se a Mãe de Deus deseja manifestar seu amor e sua presença, não haverá lança, nem flecha, nem barreira humana que consiga detê-la. Com uma pequena imagem da Virgem Maria, cuidadosamente guardada em minha bolsa, e o terço firmemente entre meus dedos, subi na velha caminhonete. Era hora de partir. Empreendi o caminho rumo à comunidade da Pedra Vermelha, sem saber o que me aguardava. O ar ao redor parecia denso, carregado. O céu, por sua vez, exibia um vermelho estranho e inquietante, como se o próprio sol pressentisse a gravidade dos eventos que estavam por desdobrar-se. À medida que avançávamos por entre as árvores, o silêncio crescia, tornando-se cada vez mais opressor. E no fundo da minha alma, uma certeza se enraizava, inabalável. Algo sagrado, de proporções grandiosas, estava prestes a ter início. Irmãos e irmãs, a trilha para a comunidade da Pedra Vermelha se revelava como uma serpente extensa de terra vermelha, serpenteando e desaparecendo no emaranhado da caatinga. Cada solavanco da caminhonete levantava nuvens de poeira fina, que pareciam pairar e dançar no ar quente, conferindo à paisagem um aspecto quase místico. Ao meu lado, um jovem catequista da região, Lucas, insistiu em me acompanhar. Tinha apenas 19 anos,
mas em seus olhos uma fé inabalável brilhava com uma intensidade que inspirava. "Padre, não tema", ele me disse, com uma voz surpreendentemente serena para a sua idade. "Onde a Mãe de Deus está presente, o medo não encontra lugar." Suas palavras simples, mas carregadas de convicção, infundiram uma nova dose de força em meu espírito já abalado. À medida que avançávamos, a caatinga se adensava, tornando-se uma barreira verde e impenetrável. De repente, o som de tambores começou a ecoar na distância. Golpes lentos, profundos, que pareciam marcar o próprio pulsar da terra. A cada minuto que passava, o ritmo se intensificava. Os sons se tornavam mais fortes, mais pesentes. Lucas murmurou uma oração em sua fala local, enquanto o peso da atmosfera aumentava. Quando a trilha finalmente se encerrou, descemos da caminhonete e prosseguimos a pé. O calor era sufocante, quase insuportável. O ar, pesado, trazia consigo o cheiro de fumaça e folhas secas, um prenúncio do que nos esperava. Após cerca de 1 hora de caminhada exaustiva, as primeiras cabanas da comunidade da Pedra Vermelha surgiram no horizonte. Construções circulares de barro com telhados de palha, cuidadosamente dispostas em torno de uma grande esplanada central. Num dos lados da esplanada, uma fogueira crepitava, lançando sombras dançantes. Ao redor dela, os homens protetores do povo do Morro Forte se reuniam, armados com lanças afiadas e arcos tensos. A pele deles brilhava com o suor sob o sol implacável, e seus rostos exibiam pinturas corporais com urucum e genipapo, traços em vermelho e azul anil que lhes conferiam um aspecto ainda mais intimidador. Um deles nos avistou, soltando um grito gutural que eu não pude compreender. Em questão de poucos segundos, fomos completamente cercados. A tensão no ar palpável. Com um movimento rápido, ergueu as mãos abertas, um gesto universal para mostrar que não estávamos armados, que vínhamos em paz. Eu, por minha vez, rezei em silêncio, uma prece fervorosa à Mãe de Deus, implorando por sua proteção. Do meio do grupo, emergiu um homem imponente, alto, com um olhar penetrante e uma expressão que irradiava autoridade inquestionável. Seu peito estava adornado com colares de sementes e dentes de pequenos animais, caça, e sua testa, pintada com símbolos enigmáticos, denunciava sua posição. Era Mestre Jabuti, o temido líder do povo do Morro Forte. Ele nos observou por um longo tempo, um silêncio pesado preenchendo espaço entre nós. Finalmente, quebrou o silêncio, falando na fala local, mas perfeitamente claro. Vocês são o sacerdote estrangeiro, o que traz imagens de deuses distantes. Mestre Jabuti questionou, com um tom que não admitia meias respostas. Sou um servo do Deus do amor, respondi, mantendo a voz firme, apesar do nervosismo. Vim em paz, Mestre Jabuti. Não busco conflito nem discórdia. Ele soltou uma risada áspera, quase um rosnado. Paz é palavra de homens fracos, declarou. Aqui quem manda é o poder do sangue e a força da terra. Senti o peso esmagador de sua presença. Irmãos e irmãs, uma força sombria e visceral, mas ainda contida, pairando sobre nós. Mesmo diante da ameaça, uma calma profunda me invadia, vinda de um lugar insondável. Ela me ancorava, impedindo qualquer recuo. Tirei da bolsa a singela imagem da Mãe Aparecida e a ergui diante dele. Esta, disse com convicção, é a mãe do Filho de Deus. Mestre Jabuti, ela ama todos os seus filhos, mesmo os que ainda não a conhecem. Mestre Jabuti, olhos estreitos, transbordava desconfiança. Um sorriso zombeteiro distorceu seus lábios. Dizem que sua mulher do céu rouba a alma dos homens, que seu olhar tira a bravura dos homens protetores. O tom era escárnio, mas eu podia ouvir um medo palpável ressoando em sua voz. Atrás dele, anciãos murmuravam orações ancestrais aos encantados da terra.
Uma rajada de vento agitou as brasas, lançando faíscas incandescentes. De repente, Mestre Jabuti ergueu o braço e bradou algo em seu idioma. Homens avançaram, arcos retesados, flechas prontas. Mestre Jabuti me encarou com frieza cortante. Se sua deusa é poderosa, que ela a proteja das nossas flechas. O silêncio era sepulcral, opressor. Ouvi o martelar do meu coração, um ritmo frenético. Lucas recuou. Mas uma força inabalável me manteve firme. Ergui a imagem da Mãe Santíssima ao peito, fechei os olhos. Rezei com toda a alma. Santa Maria, Mãe de Deus, cobre-nos com teu manto. Guarda-nos, Senhora. O assobio estridente das flechas rasgou o ar. Não eram poucas, mas muitas, lançadas simultaneamente. Um coro mortal de projéteis. Mas então aconteceu algo que ninguém esqueceria jamais. As flechas, ao se aproximarem da imagem, pararam bruscamente no ar. Ficaram suspensas, inertes, como se uma mão invisível as tivesse detido. Em seguida caíram lentamente, uma após a outra, sem força, como se o vento as desarmasse. Nenhuma me tocou. Os homens protetores recuaram atônitos. Alguns gritaram, outros caíram de joelhos. Mestre Jabuti permaneceu imóvel, olhos arregalados, fixos na cena. Irmãos e irmãs, o olhar de Mestre Jabuti, antes desprezível, alternou-se entre mim, a imagem da Mãe Aparecida e o céu, buscando explicação. O fogo da fogueira agitou-se com um vento súbito, vindo de lugar nenhum. Lucas desabou de joelhos, chorando. Eu tremia, irmãos, não de medo, mas da grandiosidade, da vertigem da presença sagrada que nos envolvia. Senti um calor suave irradiar da imagem, um doce perfume de flores frescas. Mestre Jabuti avançou. Sua voz estremeceu. Que fizeste, estrangeiro? Que feitiço usas? Respondi com serenidade. Não é feitiço, é amor. A Mãe de Deus não veio para te ferir, mas para te mostrar que sua misericórdia é mais forte que seu ódio. Um longo silêncio pairou. Então um ancião se aproximou, ajoelhou-se e tocou uma flecha caída. Ao levantá-la, todos viram. A ponta de ferro transformara-se em ouro. Não o brilho de metal novo, mas dourada como a luz do amanhecer. Murmúrios cresceram. Alguns rezavam, outros cobriam o rosto. Mestre Jabuti fixou o olhar na flecha dourada, depois em mim. Seus olhos duros encheram-se de emoções indecifráveis. Confusão, receio, talvez admiração. Sem uma palavra, ele deu meia volta e se afastou para sua cabana. Os demais o seguiram em silêncio, hipnotizados. Foi então que Lucas, com a voz embargada, tocou meu ombro. Padre, sussurrou ele, olhos brilhando. A Virgem está aqui, ela está conosco. Eu senti, irmãos, oh, como eu senti. Assenti, incapaz de falar, pernas tremendo, um eco daquela experiência vivida. Permanecemos ali, envoltos pelo cheiro de fumaça e o eco dos tambores, agora mais lentos, como se o coração da terra também sentisse o milagre. Naquela noite, irmãos e irmãs, rumo à Nição, sob um céu de estrelas, o milagre ainda ecoava em minha alma. Lucas caminhava à frente, o rosto iluminado por emoção contida, olhos fixos no horizonte. O sol se recolhia e uma bruma avermelhada envolvia a trilha. Eu carregava a imagem da Virgem, envolta em pano branco, ainda morna, como se guardasse o resíduo da luz que parara as flechas. Lucas quebrou o silêncio. Padre, Mestre Jabuti não dormirá esta noite. Algo mudou em seu coração. Contemplando a imagem, eu sabia que o ocorrido era apenas o começo. Pois quando a misericórdia de Deus toca uma terra que se endureceu ou um coração que se fechou, nada, absolutamente nada, jamais volta a ser como era antes. Irmãos e irmãs, ao pisarmos na paróquia, Padre Tiago já nos aguardava à porta, sua figura atenta. Seus olhos perspicazes, fixos em nossos rostos, de imediato captaram a perturbação.
e ele compreendeu que algo verdadeiramente extraordinário havia acontecido. Relatamos-lhe com as vozes ainda carregadas de espanto os eventos inacreditáveis, as flechas pairando magicamente no ar, o ouro reluzente em suas pontas, o calafrio incontrolável que havia tomado os mais bravos protetores. Ele nos ouviu em um silêncio absoluto, os olhos arregalados, absorvendo cada detalhe daquela narrativa insólita. Então, com um gesto solene, ajoelhou-se e proferiu palavras que ecoaram em minha alma. O céu tocou esta terra, meu irmão. Mas prepare-se, pois onde a luz mais brilha, a escuridão sempre tentará responder com a mesma veemência. Naquela noite, irmãos e irmãs, o sono simplesmente se recusou a vir. Lá fora, os tambores da comunidade da Pedra Vermelha continuavam a ecoar ao longe, um batucar lento e grave que parecia carregar o próprio peso dos mistérios do sertão. O vento que invadia a janela trazia consigo um cheiro peculiar de fumaça de defumação e a promessa iminente de chuva. Sentei-me, absorto, junto à janela e mergulhei em oração profunda. Foi então que uma sensação inconfundível me envolveu. Eu não estava sozinho. Um resplendor tênue, quase etéreo, cruzou o quarto, e dentro do meu coração, uma voz maternal, mais suave e doce que o murmúrio de um riacho, sussurrou com clareza: Não temas, ainda há muitos corações a serem despertados. Amanhã retornarás, e a misericórdia se manifestará por si mesma. Aí de joelhos, não em desespero, mas em uma reverência sem lágrimas, apenas com a certeza absoluta, inabalável, de que a Mãe Aparecida estava ali, invisível aos olhos, mas real e intensamente presente em cada fibra do meu ser. No mesmo instante, irmãos e irmãs, na distante comunidade do pé da serra, Mestre Jabuti também não encontrava sossego. O sono era um inimigo implacável. A lembrança vívida das flechas douradas caindo aos seus pés o assombrava, uma visão persistente que o perseguia como um fogo invisível a queimar em sua mente. Ele tentou, com o desespero crescente, invocar seus antigos encantados e espíritos da terra de seus ancestrais, mas algo estava terrivelmente diferente. A fumaça da defumação com ervas locais, que antes respondia aos seus ritos, agora se dissipava no ar, sem formar as figuras habituais, como se o próprio éter se negasse a atender ao seu comando. No auge da noite escura, Mestre Jabuti saiu de sua choça, compelido a olhar para o alto. O céu estrelado parecia mais próximo, mais vívido do que jamais vira. Em meio à imensidão, em uma das estrelas, ele jurou discernir a silhueta graciosa de uma mulher envolta em um manto. Fechou os olhos com força, e naquele instante, pela primeira vez em toda a sua vida, Mestre Jabuti experimentou uma fusão paradoxal, um medo profundo e, ao mesmo tempo, uma indescritível sensação de paz. Ao romper da alvorada, irmãos e irmãs, enquanto eu me dedicava à preparação do altar, fui abruptamente surpreendido por passos apressados. Era Lucas, com o rosto pálido e os olhos arregalados, uma mistura de espanto e urgência. Padre, o senhor precisa vir. Há algo no céu, sobre a comunidade da Pedra Vermelha. Suas palavras eram um sopro de ar. Corremos para fora, impulsionados pela premonição. Da colina, vislumbramos um espetáculo que desafiava a razão, pairando com majestade sobre a comunidade. Uma nuvem dourada, de um brilho inigualável e misterioso, flutuava ali, absolutamente imóvel, banhada pela luz gloriosa do sol nascente. Não era fumaça, nem poeira. Ela irradiava a luz de dentro, pulsando com uma energia própria. De longe, já era possível distinguir uma forma nítida que parecia um manto gigantesco, delicadamente desdobrado, ondulando com uma suavidade quase etérea. É ela, murmurei, o coração disparado no peito. A mãe nos chama novamente. Sem hesitar, peguei a imagem sagrada e partimos de imediato, a urgência impulsionando cada passo. Ao chegarmos,
A cena que se desenrolava era de pura contemplação. Toda a gente do povo do Morro Forte estava reunida, os olhos fixos no céu, imersa em um silêncio reverente e quase palpável. Mestre Jabuti, o líder, estava no centro daquela assembleia, seu arco repousando inerte e esquecido ao seu lado. Seus olhos, antes tão cheios de desafio, agora buscavam algo que ele sequer sabia nomear, uma mistura intensa de confusão e assombro. Aproximei-me dele lentamente, com passos firmes, e ninguém ousou me deter. Mestre Jabuti, eu disse, minha voz suave, mas carregada de uma verdade profunda. A Mãe de Deus não veio para humilhá-lo. Ela veio, sim, para curar suas feridas mais profundas e antigas. Ele abaixou o olhar, uma expressão de peso em seu rosto. Eu a ofendi, padre. Atirei contra o seu rosto, e ela me respondeu com ouro. Que tipo de poder é esse? Sua voz era um misto de perplexidade e culpa. Não é poder, mestre Jabuti, respondi, sentindo a convicção em minhas palavras. É amor. O amor que não precisa vencer para ser eterno. Naquele exato momento, uma rajada de vento, suave e misteriosa, agitou as folhas dos juazeiros, criando um murmúrio melódico. E então, como que por um sinal divino, as crianças irromperam em risos, apontando extasiadas para o céu. Entre os galhos, pequenas luzes douradas se moviam, dançando como inumeráveis vagalumes celestiais. Começou a cair uma chuva delicada de pétalos brancos, perfumados, mesmo que não houvesse uma única flor de onde pudessem vir nas redondezas. As pessoas estendiam as mãos, tocando com reverência aqueles pétalos que exalavam o doce aroma do jasmim. Uma anciã, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se e começou a rezar em sua língua nativa, sua voz carregada de devoção e gratidão. Outros, tocados pela mesma graça, a imitaram. E num gesto de rendição e profunda humildade, os homens do povo do Morro Forte depuseram suas armas no chão. Irmãos, foi então que Mestre Jabuti, com os olhos marejados por lágrimas que pareciam purificadoras, se aproximou de mim. Padre, ele começou, a voz embargada pela emoção. Por que o céu me perdoa depois de tanto orgulho? Por que a misericórdia me alcança, mesmo sem eu merecer? Porque a misericórdia não se ganha, Mestre Jabuti. Eu lhe disse, a voz gentil e firme. Ela simplesmente se recebe, como um dom. O líder, Mestre Jabuti, então virou-se para seu povo do Morro Forte e proferiu um grito em sua língua, um som que, estranhamente, não era de comando, mas de um profundo chamado. E como uma só voz, homens e mulheres começaram a entoar um hino antigo, ancestral, mas suas vozes soavam agora distintas, mais suaves, com uma doçura jamais ouvida, como se o próprio ar da Pedra Vermelha tivesse sido purificado pela presença divina. Lucas, ao meu lado, chorava em silêncio, testemunha privilegiada daquele milagre. Naquela manhã sagrada, permanecemos ali, sob o espetáculo celestial, até que a nuvem dourada começou a desaparecer, diluindo-se lentamente no azul do céu. Quando o último e mais tênue destelo se apagou, um silêncio profundo, quase sagrado, envolveu toda a Pedra Vermelha. Todos nós, sem exceção, sabíamos em nosso íntimo que algo fundamental havia mudado para sempre. Naquela mesma tarde, Mestre Jabuti veio à missão. Ele caminhava descalço, despojado de seus colares de sementes e dentes, sem seu arco, sem nada do que antes o definia. Ajoelhou-se diante do altar, um gesto de humildade inédito e comovente, e declarou com uma sinceridade que me tocou profundamente: quero conhecer o Deus da Mãe de Luz. Eu, em minha humana limitação, não soube exatamente o que responder àquela confissão tão pura. Apenas, com a fé que me movia, coloquei minhas mãos sobre sua cabeça e rezei, entregando aquele momento à providência divina. Seguindo, os primeiros homens do povo do Morro Forte adentravam, um a um, a pequena capela de barro.
A misericórdia havia de fato começado sua obra. Nos dias que se seguiram, a Pedra Vermelha pareceu despertar de um longo sono. O ar trazia um novo cheiro. As noites eram estranhamente mais silenciosas. E os tambores, que outrora ressoavam com fúria, agora batiam suaves, quase como preces murmuradas. Os homens do povo do Morro Forte caminhavam sem suas lanças, e as crianças corriam entre as cabanas, rindo livremente com uma alegria contagiosa. Ninguém podia explicar exatamente o que havia acontecido, mas todos, sem exceção, sentiam. Uma presença viva, invisível e poderosa cobria todo o lugar. Padre Tiago, ao chegar à Pedra Vermelha conosco, celebrou a primeira missa ali, sob a sombra acolhedora de um grande juazeiro. Não havia um altar formal, apenas uma mesa de madeira e uma cruz improvisada. Mas confesso, jamais senti uma paz tão avassaladora, tão profundamente enraizada na alma. Irmãos e irmãs, mais de 200 homens e mulheres ajoelharam-se em silêncio reverente, e entre eles estava Jaci, aquele mesmo protetor que dias antes disparara flechas contra a Virgem, agora segurava um rosário singelo feito de lágrimas de Nossa Senhora. E eu juro, irmãos, ao proferir as sagradas palavras da consagração, algo extraordinário ocorreu. O vento cessou por completo. As folhas das árvores ficaram imóveis. O sol, que até então castigava com força, tornou-se mais brando, como se uma luz dourada e etérea o envolvesse numa aura de paz. O padre Tiago elevou o que era sagrado, o corpo de Cristo, e todos os presentes, num gesto de profunda humildade, curvaram suas cabeças. Foi naquele exato instante, meus irmãos, que o primeiro sinal inquestionável e poderoso se manifestou. Uma jovem mulher chamada Luana, acamada por meses e incapaz de sequer dar um passo, começou a chorar. A princípio, sua mãe soltou um grito desesperado, temendo o pior. Mas Luana, tremendo, levantou-se lentamente e deu um passo, depois outro. Seus pés, que até então haviam sido inúteis por uma doença estranha, moviam-se agora com assombrosa firmeza. A multidão inteira irrompeu em gritos de puro espanto. A mãe, vencida pela emoção, caiu de joelhos beijando o chão abençoado. Eu mesmo fiquei ali, paralisado, a voz presa na garganta, sem conseguir falar. Não houve ruídos estrondosos, nem luzes celestiais, nem aparições grandiosas. Apenas aquele gesto silencioso e perfeito em sua simplicidade. Uma filha que se erguia para finalmente abraçar sua mãe. Naquele momento, irmãos e irmãs, a misericórdia se tornara enfim visível. Aquele milagre presenciado por tantos agiu como uma faísca que acende uma fogueira. Nos dias que se seguiram, um fluxo constante de pessoas de outras aldeias vizinhas começou a chegar. Tinham ouvido falar, em sussurros e boatos, do poder da Mulher da Luz, e a esperança os trazia. Vinham os doentes, os cegos, os idosos que mal conseguiam sustentar-se em pé, todos em busca de uma cura. Nós não possuíamos nem remédios, nem hospitais para oferecer, meus irmãos, mas algo mais profundo era suficiente. Bastavam as nossas preces, e muitas vezes, enquanto orávamos, os corpos saravam e os rostos se iluminavam com uma nova e radiante esperança. Lucas, que incansavelmente nos auxiliava na organização das pessoas e de toda aquela nova rotina, veio falar comigo uma noite. Seus olhos brilhavam com uma nova compreensão. Padre, ele me disse, com uma voz carregada de convicção, eu realmente acredito que a Virgem não veio apenas para convertê-los. Ela veio para nos ensinar que o amor, o verdadeiro amor, tem o poder de curar e reconstruir tudo aquilo que a guerra brutalmente destruiu. Você tem razão, meu filho. Eu lhe respondi, sentindo o peso daquelas palavras. Mas a fé, irmãos, essa chama que nos move, sempre caminha de mãos dadas com o sacrifício. Algo maior, eu pressentia, nos seria pedido em troca.
E como a vida me ensinaria, eu não estava enganado. Irmãos, naquele dia, Dinho, um jovem ágil e de olhar sempre atento, veio me procurar com uma urgência palpável. Ele estava visivelmente inquieto, suando profusamente, como se tivesse corrido sem descanso desde as terras mais distantes do sertão. Padre Gabriel, ele me disse, a voz ofegante, os anciãos da tribo do norte estão enfurecidos. Eles afirmam que o Senhor trouxe um espírito estrangeiro, uma entidade que, segundo eles, rouba as almas de nosso povo. Juraram vir destruir esta comunidade da Pedra Vermelha e tudo, absolutamente tudo, o que o Senhor construiu aqui. Um arrepio gélido percorreu minha espinha, irmãos. A misericórdia da Virgem Maria, tão evidente e transformadora para muitos, havia paradoxalmente despertado a fúria e o ressentimento daqueles que, por medo ou ignorância, simplesmente não conseguiam compreender. Naquela noite, em frente à pequena imagem da Virgem Maria que sempre levava comigo, rezei com todo o meu fervor. Pedi que nos protegesse. Sim, mas no fundo do coração, uma verdade inabalável se firmava. Ela não impediria a provação que se anunciava. Não, ela nos ensinaria algo infinitamente maior através dela. Na manhã seguinte, um novo e sombrio amanhecer. O céu jazia completamente coberto por nuvens cinzentas, prenunciando a tempestade. Distantes, mas cada vez mais próximos, o som surdo e ameaçador de tambores ecoava pelo sertão. Os guerreiros das aldeias vizinhas se aproximavam, uma força imponente, armados com lanças afiadas e tochas acesas, seus gritos de guerra cortando o ar pesado. As mulheres e as crianças, aterrorizadas, correram para se esconder, buscando refúgio nas cabanas e na floresta densa. Lucas e eu, com os corações apertados, reunimos os poucos homens que ficaram na pequena capela. Ninguém sabia o que fazer, o desespero pairava. Não responderemos com violência, eu lhes disse, a voz firme, embora a alma estivesse em turbilhão. Se for preciso, morreremos aqui, sim, mas morreremos rezando. Quando o primeiro grupo de invasores irrompeu por entre as árvores, a tensão tornou-se quase insuportável, um peso opressor no ar. Eles gritavam maldições em sua língua, acusando-nos de profanar suas terras sagradas e seus antigos costumes. Num ato impensado, mas movido pela fé, ergui a imagem da Virgem Maria em minhas mãos, uma pequena figura de esperança, e dei um passo decisivo à frente, encarando-os. Ela é a mãe de todos, eu gritei, e minha voz reverberou, ecoando pela vastidão daquele lugar, como um último e desesperado clamor pela paz. Ela não veio para tomar nada, não, veio para lhes ofertar a paz. O líder dos atacantes, um homem corpulento com cicatrizes profundas que marcavam seu rosto, ergueu sua lança. Seu corpo estava tenso, o braço preparado para o arremesso final, quando subitamente algo extraordinário aconteceu. O vento mudou abruptamente de direção. Uma lufada poderosa, quase um sopro divino, varreu o pó do chão, erguendo-o em uma espiral luminosa que dançava hipnotizante rumo ao céu. Todos os olhares se voltaram para cima, fixos na maravilha que se desenrolava. Lá em cima, entre as nuvens que se abriam em um véu, surgiu uma figura brilhante. Ela estava envolta em um manto azul que irradiava luz própria, e embora seus contornos não fossem definidos, sua presença majestosa preenchia cada centímetro do ar. Um perfume suave, o mesmo que eu havia sentido na primeira aparição, espalhou-se então, invadindo toda a vasta planície. Naquele instante, irmãos e irmãs, as lanças escorregaram das mãos dos homens, caindo sem força no solo. Muitos, sem compreender o motivo, começaram a chorar, lágrimas correndo livremente por seus rostos endurecidos. Mestre Jabuti, aquele líder imponente do povo do Morro Forte, dobrou os joelhos. Sua voz, antes forte, agora tremia em um sussurro quase inaudível. O que é isso? Que espírito é tão poderoso que não mata, mas perdoa? Dinho deu um passo à frente, sua voz calma, serena,
colocando a mão sobre o ombro de Mestre Jabuti. É a mãe, ele disse, aquela que nem você nem eu conhecíamos, aquela que responde à guerra com o amor mais puro e incondicional. Eu, testemunha ocular daquela cena quase irreal, não conseguia conter minhas próprias lágrimas. A figura no céu permanecia em silêncio, mas sua quietude era mais potente e eloquente do que 1000 vozes poderiam ser. Naquele exato momento, uma verdade profunda se revelou em meu coração, irmãos. A Virgem não viera apenas para desviar as flechas da destruição, mas para transformar corações, convertendo-os em verdadeiros instrumentos de paz. A luz desvaneceu-se lentamente, mas o impacto de sua passagem permaneceu indelével. Todos os homens do povo do Morro Forte estavam agora ajoelhados. Alguns, em um ato espontâneo e profundo de fé, começaram a rezar em seus próprios idiomas, repetindo palavras que jamais haviam pronunciado antes. Mãe de misericórdia, ensina-nos o teu caminho. Os dias que se seguiram foram verdadeiramente de reconciliação. Os líderes das comunidades se reuniram, irmãos, um gesto impensável pouco antes. Depuseram as armas à frente da capela, símbolo poderoso de rendição e esperança, e pediram para aprender as orações que nós recitávamos. Mestre Jabuti, com sua sabedoria, ajudou a traduzir o Pai Nosso para a fala local, para a linguagem do sertão. A gente o repetia com lágrimas nos olhos, como se fossem crianças aprendendo a falar pela primeira vez, descobrindo o idioma da fé. À noite, a comunidade da Pedra Vermelha inteira acendia velas ao redor da imagem sagrada. Até mesmo nos mais endurecidos pela vida, a paz recém-descoberta se refletia. Eu sabia, irmãos e irmãs, em minha alma que o milagre não havia terminado. Apenas começava a compreender sua extensão e profundidade. A misericórdia da Virgem Maria não viera para se impor, mas para se enraizar, para ficar. E no silêncio da noite, enquanto o vento movia as chamas das velas, escutei uma voz suave que sussurrava dentro do meu coração. Ainda falta um passo, filho meu. O perdão não está completo até que o ferido abra seus braços. Então, senti no peito a verdade e soube que o mais difícil ainda estava por vir. Os dias de calma haviam se tornado uma rotina bem-vinda na comunidade da Pedra Vermelha. As flores cresciam mais perto das choupanas, com suas cores vibrantes. O ar trazia o aroma de cuscuz fresco e as crianças brincavam sob as árvores, livres de qualquer medo. Às vezes, parecia-me que o tempo havia parado, irmãos e irmãs, como se a Virgem tivesse estendido seu manto protetor sobre toda a região, suspendendo o curso natural das coisas. Mas a verdadeira paz, aquela que é duradoura e inabalável, eu sentia, nunca está completa sem uma última prova. Uma tarde, enquanto o sol se escondia entre os montes, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, Mestre Jabuti veio me procurar. Seu rosto estava sério, uma sombra de preocupação em seus olhos. Padre Gabriel, ele disse, sua voz baixa e tensa. Chegou um forasteiro. Ele diz que me procura. Fomos juntos até a entrada da comunidade. Lá, sobre um cavalo ou jumento coberto de pó, estava um homem alto, de pele curtida pelo sol e olhos flamejantes de ira. Tinha uma cicatriz profunda na bochecha, uma marca de batalhas passadas, e um arco pendurado às costas. Eu o reconheci instantaneamente pelas histórias que havia ouvido, pelos murmúrios que ecoavam pelas comunidades vizinhas. Era Trovão, irmãos, o antigo inimigo de Mestre Jabuti, líder de um grupo que havia sido derrotado anos atrás em uma guerra sangrenta, cujo sangue ainda manchava a memória da terra. Trovão desmontou lentamente, seus movimentos calculados, carregados de uma intenção fria. Seu olhar ardia, buscando vingança. Venho por justiça, disse o homem, com uma voz áspera. Ele apontou para Mestre Jabuti. Ele matou meu irmão. A comunidade inteira mergulhou em um silêncio pesado e opressor. Mestre Jabuti baixou a cabeça, sua voz um murmúrio doloroso. Foi em tempos de guerra. Não posso devolver a vida a ele.
Então, me dê a sua, respondeu Trovão, sacando um afiado facão de cortar cana, sua intenção inegável. Lucas deu um passo à frente, pronto para intervir, mas eu levantei a mão, um gesto de autoridade e controle que brotava da fé. Ninguém lutará aqui, declarei com firmeza. Este solo, meus irmãos, pertence à paz. Trovão me encarou com desprezo, um sorriso amargo nos lábios. Paz? Zombou ele. Depois do que ele fez, não há paz sem sangue. A tensão podia ser sentida no ar, densa e ameaçadora, como uma tempestade prestes a explodir, e eu senti um frio na espinha. Irmãos e irmãs, vi as mulheres, em sobressalto, esconderem as crianças assustadas nas cabanas, buscando protegê-las do conflito iminente. Mestre Jabuti, parado, estava petrificado, incapaz de defesa. Eu me aproximei de Trovão. Lentamente, retirei da minha sacola a imagem singela da Virgem. Olhe, eu disse, minha voz tentando atravessar a barreira do ódio. Esta é a mãe daquele que perdoou seus próprios algozes. Se ela olhou com amor para o carrasco do seu filho, como você não poderia olhar para seu irmão, caído com compaixão e clemência? Trovão, contorcendo a testa em um vinco profundo de desdém, cuspiu as palavras. Suas palavras não têm o poder de ressuscitar os mortos. Naquele instante, meus joelhos cederam. Eu me ajoelhei diante dele, ali, na terra batida do sertão. Você tem razão, eu admiti, a voz embargada. Mas a misericórdia, meus irmãos, essa sim, possui a força para ressuscitar os vivos, para trazê-los de volta à plenitude. De repente o vento mudou seu curso, e uma brisa inesperada soprou entre nós. As folhas das árvores, antes inertes, agitaram-se, criando um murmúrio suave e melancólico. Um perfume inebriante de flores, vindo de lugar nenhum, preencheu o ar. A luz do entardecer, que já se esvaía, transmutou-se, tingindo tudo de um dourado quase irreal, mágico. Todos, instintivamente, ergueram os olhos. Acima de nossas cabeças, no vasto firmamento, uma figura luminosa começou a se delinear, mais nítida e brilhante do que jamais se vira. Era ela, inconfundível, a Virgem Maria, com seu manto celestial estendido, contemplando-los com uma ternura sem fim. O peso do ódio se desfez, o facão escorregou das mãos de Trovão e caiu no chão com um baque seco. Seus joelhos, frágeis, tremeram até ele desabar, chorando incontrolavelmente, como uma criança desamparada. Perdão, ele balbuciou, a voz embargada pela dor e arrependimento. Eu não suporto mais carregar este ódio dentro de mim. Mestre Jabuti, com passos lentos, mas firmes, se aproximou, os olhos marejados de lágrimas. Irmão, ele proferiu, a voz suave, eu também carreguei fardos de culpa. Se a minha vida puder, de alguma forma, servir para a sua paz, então tome-a. Mas que não haja mais ódio entre nós, jamais. Trovão ergueu os olhos, visivelmente surpreso, como se despertasse de um pesadelo. Os dois homens, outrora inimigos implacáveis, se encararam por um longo e significativo instante. E então, algo aconteceu. Algo que nenhum sermão ou palavra minha poderia ter provocado. Eles se abraçaram. Foi um abraço demorado, trêmulo, carregado de uma verdade profunda, que selava a reconciliação. Naquele exato instante, a figura luminosa da Virgem intensificou seu brilho, irradiando uma luz ainda mais potente. Sua aura envolvente abraçou ambos, e o ar se encheu de uma melodia etérea. Um cântico misterioso cuja origem ninguém conseguia discernir. Não era uma voz humana, mas sim uma harmoniosa e celestial canção. Todos os presentes, tomados por uma emoção avassaladora, começaram a chorar. Quando o fulgor da luz celestial se dissipou por completo, o céu lentamente reassumiu seu tom natural. Trovão, então, ajoelhou-se respeitosamente diante da pequena imagem da Virgem e, com profunda reverência, beijou o chão. A Mãe do Perdão, ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. Ela me venceu. Seu amor, tão puro e avassalador, atravessou minhas flechas de ódio.
A partir daquele dia inesquecível, Trovão decidiu permanecer na comunidade da Pedra Vermelha. Ele ergueu sua própria cabana ao lado da de Mestre Jabuti, e a antiga inimizade se transformou em uma parceria produtiva. Juntos trabalhavam os campos, lado a lado. Com frequência, eu os observava, absortos em oração, um ao lado do outro, os olhos fechados e as mãos unidas em prece. A transformação não se limitou a eles. As aldeias vizinhas, que por longos anos haviam se encarado com um receio silencioso e uma desconfiança arraigada, começaram a quebrar barreiras. Iniciaram um intercâmbio de alimentos, de saberes e de ajuda mútua. Os anciãos, sábios e experientes, testemunhavam assombrados, que jamais haviam visto tamanha abundância naquelas terras, onde antes existia apenas o ódio, agora, vibrante e fértil, brotava a vida em sua plenitude. Certa noite, irmãos e irmãs, enquanto eu registrava em meu caderno os acontecimentos marcantes daqueles dias extraordinários, ouvi novamente aquela voz suave, uma melodia sussurrante em meu íntimo. O perdão, ela ecoava, é o maior de todos os milagres. As flechas afiadas do ódio, um dia lançadas com fúria, podem se transformar em ouro puro, quando o coração finalmente aprende a amar sem reservas. Fechei os olhos e, por um instante, tive a indizível sensação de que a Virgem estava ali, presente, sorrindo em um silêncio eloquente. Compreendi, naquele momento de revelação, que minha missão naquele sertão da promessa havia chegado à sua plenitude. A história das flechas e da misericórdia não era um conto isolado, exclusivo da comunidade da Pedra Vermelha. Era, na verdade, uma mensagem universal para todo aquele que precisasse se recordar de uma verdade eterna. O amor de Deus não se defende com armas ou com violência, mas sim com a infinita força do perdão. Irmãos e irmãs, vários meses se sucederam desde o dia memorável em que a Mãe Aparecida, com sua intervenção divina, transmutou a guerra em um abraço de paz. A vida na comunidade da Pedra Vermelha, antes marcada pela discórdia, floresceu com uma vitalidade exuberante, como um jardim renovado após uma chuva abençoada. Onde outrora ressoavam os tambores sombrios da guerra, agora se elevavam cânticos de oração, melodias de gratidão e esperança. Os temíveis homens protetores, antes empunhando lanças, transformaram-se em construtores diligentes. Os anciãos, sábios e respeitados, tornaram-se mestres de ensinamentos, e as crianças, com seus risos inocentes, viraram pequenos arautos de uma nova era de paz. Lentamente, uma singela capela de pedra começou a ser erguida no coração da comunidade. Todos contribuíam, com alegria e dedicação. Alguns traziam a madeira, outros argila fértil, e muitos entoavam cânticos de louvor enquanto trabalhavam com afinco. Sobre a porta principal, gravamos uma inscrição simples, mas de profundo significado. Onde o ódio fincou lanças, o amor plantou a paz. Aquele lugar sagrado se transformou no verdadeiro coração espiritual de toda a região. Pessoas de comunidades distantes, algumas caminhando por dias a fio, chegavam, exaustas, mas cheias de fé, para rezar diante daquela pequena e milagrosa imagem da Virgem que havia intercedido e detido as flechas do ódio. Muitos relatavam que, ao contemplá-la, sentiam a alma se aligerar, como se um peso invisível e opressor se dissolvesse e derretesse no íntimo do peito. Outros confessavam que as lágrimas brotavam espontaneamente, sem qualquer vestígio de tristeza, mas apenas pela sublime certeza de serem, naquele instante, incondicionalmente amados. Eu sentia em meu íntimo que meu tempo ali, naquele solo abençoado da comunidade da Pedra Vermelha, estava se aproximando de seu desfecho natural. Uma carta formal do bispo Dom Rafael de minha diocese, lá em Belo Horizonte, havia chegado, um chamado claro,
pedindo-me que regressasse. A igreja precisava entender. A igreja precisava investigar profundamente tudo o que havia acontecido. Naquela noite, a última antes da minha partida definitiva, sentei-me novamente em frente à pequena capela, sob a mesma árvore de juazeiro que me acolhera no dia da minha primeira missa. A brisa da noite era suave, quase um sussurro, e o céu se desdobrava acima de mim como um vasto e cintilante manto de estrelas. Fechei os olhos por um instante e uma gratidão imensa invadiu meu peito, preenchendo cada fibra do meu ser. Foi então, em meio àquela serenidade, que ouvi passos leves se aproximando por trás de mim. Era Dinho. Ele vinha descalço, envolto em uma simples túnica branca, e seus olhos traziam uma mistura de urgência e reverência. "Padre Gabriel", ele sussurrou, "antes que o senhor vá embora, preciso lhe mostrar algo essencial." Dinho me conduziu até o poço, o coração da comunidade da Pedra Vermelha, onde as irmãs se reuniam com seus potes de barro todas as manhãs. Ali, incrustada numa pedra lisa ao lado, havia uma marca surpreendente. Era o relevo de uma figura feminina, envolta num manto estendido, esculpida com uma perfeição e delicadeza que nenhum artesão da nossa terra, por mais talentoso que fosse, jamais conseguiria alcançar. "Ninguém a esculpiu", explicou Dinho, com a voz quase mística. "Uma manhã, ela simplesmente apareceu assim." E ele revelou ainda mais: "Quando o sol a toca, ela brilha com um fulgor que lembra o mais puro ouro." Toquei a pedra com a mão. Senti um arrepio. Ela estava estranhamente morna, viva, quase como se pulsasse e respirasse sob meu toque. Naquele instante, a compreensão me atingiu com clareza. Meus irmãos, a Mãe Aparecida, em sua inesgotável misericórdia, havia querido deixar ali, sua assinatura silenciosa, um sinal inquestionável de sua presença e proteção. Antes mesmo que os primeiros raios do sol despontassem no horizonte sertanejo, a comunidade da Pedra Vermelha inteira já estava reunida para a despedida. Homens, mulheres, crianças de todas as idades e até o velho trovão vieram me abraçar um por um numa demonstração genuína de carinho. O pequeno Lucas, com quem tanto conversei, chorava abertamente, suas lágrimas infantis malhando minha veste. Mebala, com a voz embargada, entregou-me um pequeno rosário, meticulosamente feito com sementes de lágrimas de Nossa Senhora que reluziam suavemente. "Leve-o, padre", ela pediu, "para que nunca se esqueça de que aqui, neste lugar abençoado, as flechas da guerra se transformaram em preces de paz." Eu não consegui pronunciar uma única palavra, apenas assenti, com meus próprios olhos marejados, as lágrimas se misturando às minhas. Irmãos, a viagem de regresso foi uma jornada longa, não apenas no espaço, mas na alma, meus irmãos. Enquanto o avião cortava os céus deste nosso Brasil profundo, olhei pela janelinha e senti, no fundo do meu ser, que uma parte da minha alma ficava para trás, enraizada entre a comunidade da Pedra Vermelha e as melodias do sertão. Ao chegar em Belo Horizonte, o bispo Dom Rafael me recebeu com o devido respeito que meu cargo impunha, mas também com uma inegável cautela. Ele ouviu cada detalhe de minha história, cada testemunho, sem me interromper uma única vez. Quando terminei, ele permaneceu em silêncio, profundamente pensativo, irmãos. "Filho", ele finalmente disse, com a voz carregada de reflexão, "a igreja será prudente, como sempre foi com os milagres. Mas há algo em seus olhos, uma verdade inabalável que me diz que o que você viveu foi de fato verdadeiro e tocado pelo divino." Durante os meses seguintes, irmãos e irmãs, equipes foram enviadas, investigadores experientes, jornalistas curiosos e até médicos especializados. Eles coletaram testemunhos detalhados, analisaram minuciosamente as flechas douradas e visitaram a misteriosa pedra do poço. Tudo, absolutamente tudo, coincidia.
Nenhuma explicação humana era suficiente para desvendar tal mistério. Um ano depois, a Diocese de Salvador reconheceu oficialmente os acontecimentos como um sinal extraordinário da misericórdia divina. A pequena capela da comunidade da Pedra Vermelha, antes um local simples e quase esquecido, transformou-se em um farol de esperança, um verdadeiro local de peregrinação para fiéis de todo o mundo. Na porta principal, uma placa foi afixada, gravando para a posteridade uma frase que havia escrito em meu diário, o legado daquele tempo. Onde o ódio fincou lanças, o amor plantou a paz. Às vezes, à noite, na solidão serena do meu quarto, pego o rosário de lágrimas de Nossa Senhora que Mestre Jabuti me deu. Enquanto o sinto entre os dedos, posso ouvir, vindo de muito longe, o eco distante daqueles tambores que um dia foram de guerra e agora se converteram em hinos de paz. Fecho os olhos e lá está ela, a Virgem, rodeada por uma luz celestial e etérea, estendendo seu manto protetor sobre toda a terra. E então escuto novamente sua voz, suave e clara, tal como no princípio de tudo. Meu filho, onde houver guerra, leve a minha paz. Onde houver ódio, leve a minha misericórdia. Onde dispararem flechas, levante a minha imagem. Às vezes, enquanto celebro a missa, sinto sua presença ao meu lado. Uma sensação tão real quanto a que tive naquele dia inesquecível sob o sol do sertão. E sei que não foi um sonho, uma mera ilusão da mente, pois cada vez que alguém perdoa, cada vez que um coração se abre verdadeiramente ao amor, a Virgem volta a descer. O milagre continua, silencioso e invisível para muitos, mas real e palpável para quem crê. Porque em cada lugar onde o amor genuíno vence o rancor, uma flecha cai inofensiva e uma flor de esperança brota com a força da fé. Muitos anos se passaram desde aquele dia marcante no sertão da promessa. O tempo, com seu passo silencioso e inexorável, cobriu minha cabeça de cabelos brancos, mas não conseguiu apagar do meu coração a luz que vi na comunidade da Pedra Vermelha. Ainda hoje posso fechar os olhos e escutar o murmúrio do vento entre os juazeiros, o canto inocente das crianças ao amanhecer, o ritmo dos tambores que deixaram de anunciar a guerra para se transformarem em fervorosa oração. Sigo sendo sacerdote, com a mesma fé inabalável, e cada vez que olho para o crucifixo sobre o altar, as palavras da Virgem ressoam dentro de mim como um mantra sagrado. Onde dispararem flechas, levante a minha imagem. Irmãos e irmãs, desde aquele dia, tenho peregrinado por incontáveis cantos deste nosso Brasil profundo. De povoados esquecidos no meio do agreste, a hospitais cheios de dor, de lares de idosos que guardam memórias a prisões escuras. E em cada um desses lugares, eu carrego comigo a pequena imagem de Nossa Senhora que um dia parou as flechas do rancor e da violência. Não é um amuleto, não é uma relíquia mágica para adorar por si mesma. É um lembrete vivo, uma prova constante de que o amor, aquele amor que não mede esforços, tem a força incomparável de acalmar e mudar até mesmo o ódio mais teimoso e enraizado que mora nos corações da gente. É curioso, meus irmãos, como muitas vezes, no silêncio sagrado da missa, meus olhos encontram rostos que chegam marcados pela dureza da vida e que devagarinho eu vejo se transformarem. Almas que chegam com um fardo pesado, um rancor antigo que enruga a testa, e saem leves, com o rosto molhado por lágrimas de perdão, um rio de águas vivas que limpa a alma. E é nesse momento que a ficha cai, irmãos. A compreensão me atinge fundo. A comunidade da Pedra Vermelha, percebo, nunca foi só um pedacinho de chão lá no sertão da promessa. Ah, não! A Pedra Vermelha é um lugar que mora na alma da gente, um ponto de encontro, de mudança por dentro. Todo ano a mesma coisa. Recebo cartas daquele chão abençoado. Lucas, que hoje é um sacerdote, me escreve com sua caligrafia firme e cheia de esperança, sempre com uma alegria que contagia. Ele conta que a capela vive cheia de fé e esperança.
que cada domingo vira um grande encontro de famílias, de romeiros que vêm de vilas e povoados mais distantes. Dinho e Trovão, meus irmãos, esses mesmos pais e mães que um dia foram o temor, agora são catequistas dedicados, de mãos dadas para ensinar às crianças os caminhos da fé e do amor. E sem falta, no finalzinho de cada carta, Lucas me confidencia uma frase que não sai da minha memória. Padre, as flechas continuam a cair. Quando me aprofundo nessas palavras, uma certeza se enraiza dentro de mim, irmãos. O milagre da comunidade da Pedra Vermelha não foi um fato isolado, preso lá no passado. Ah, não! Ele foi, na verdade, uma semente bendita, plantada em terra boa que não para de brotar e florir, espalhando-se por muitas e muitas gerações. O amor sem limites de Nossa Senhora não parou a sua caminhada naquele dia histórico. Ele se espalhou como fogo, se multiplicou demais, encontrando lar no coração de cada um que se atreveu a aprender o perdão. Irmãos e irmãs, de todas as lembranças, uma noite se ergue em minha mente, clara como o dia. Eu pregava em uma pequena paróquia no interior, entre as serras, e meu coração transbordava ao falar da força que liberta, o perdão. Naquele dia eu falava da força que liberta, o perdão, de como a misericórdia, em sua essência mais pura, tem o poder de reescrever nosso destino e mudar a história. Mal terminei, uma senhora, o rosto marcado pela vida e pela sabedoria, se achegou a mim. Segurou minhas mãos com uma ternura que não esperava, e a voz, tremendo de emoção, disse palavras que me tocaram a alma. Padre, eu estive na comunidade da Pedra Vermelha, sim, há muitos anos. Toquei a pedra daquele poço. E desde aquele momento, o ódio não coube mais no meu peito. Eu não odeio mais ninguém. Ela se afastou depois, passo a passo, sumindo devagar na sombra da igreja, mas me deixou ali, com os olhos molhados, o peito cheio de uma emoção que não dá para descrever. Irmãos e irmãs, às vezes sinto no fundo da alma que aquele milagre original não foi um fim, mas o começo, o primeiro verso de uma canção eterna. Uma melodia que toca e toca sem parar, atravessando o tempo, alcançando todos nós. A humanidade toda, com sua sede de paz, espera por essa canção, por essa mensagem que transforma. Porque o amor de verdade não se impõe à força, com bruta violência. Não, ele se entrega, manso e sem defesas. Ele não machuca, mas cura as feridas mais profundas. Não destrói, mas transforma e nos faz maiores. Todo ano, bem no dia em que lembramos o aniversário desse milagre que não tem tempo, eu me isolo para uma missa só minha, um rito santo feito em completo silêncio. O primeiro raio de sol mal desponta, furando a escuridão, e eu já coloco a singela imagem da Virgem Maria no altar, com as mãos cheias de respeito. Acendo uma única vela, a chama miúda desafiando a sombra. Nesse instante sagrado, palavras são desnecessárias. O silêncio grita mais alto. Basta olhar o seu rosto de paz, e na hora minha mente voa para aquela terra distante do sertão da promessa, onde o povo do Morro Forte, em sua cegueira e aflição, lançou flechas contra ela. E ela, com uma sabedoria e um amor que vem do céu, não respondeu com castigo, mas com infinita misericórdia. Irmãos e irmãs, a cada vez que a chama da vela tiquila e dança, uma brisa quase imperceptível, suave como um suspiro etéreo, toca minha pele. É nesse instante que sinto a certeza inabalável de que a Virgem Maria ainda está ali, presente, com seu sorriso benevolente, estendendo seu manto invisível de proteção e bênçãos sobre o mundo inteiro. Porque sua lição primordial, nascida na comunidade da Pedra Vermelha, estava longe de ser um ponto final. Ela era o prelúdio. Ela pulsa vibrante em cada gesto de perdão sincero, em cada abraço que une almas, em cada coração que, exausto de conflitos e defesas, decide finalmente depor suas armas e, por livre e espontânea vontade, escolhe amar.
E enquanto houver sequer uma única alma disposta a estender a mão e perdoar, a história da comunidade da Pedra Vermelha, a história desse milagre contínuo, jamais conhecerá o fim. Ela persistirá, eternamente viva, porque o amor verdadeiro, o amor que emana do divino, transcende todas as barreiras geográficas e temporais. Ele não reconhece fronteiras, não se submete ao tempo e, de fato, não possui limites nem fim.